Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para realizar o estudo do Evangelho do Centro Casa Grande da Paz. Enquanto perdura essa pandemia, nós vamos nos encontrando aqui através dessas lentes aí. Vocês aí e nós aqui, Mas nós agradecemos muito a Deus e a Jesus essa oportunidade, até mesmo essa oportunidade desse avanço tecnológico proporcionar para nós esses momentos de reflexão, E podendo trazer vocês até nós e levar os ensinamentos de Jesus até vocês através da tecnologia. Isso é muito bom, O avanço da ciência é muito bom, caminhando junto com a ciência, a filosofia e a religião, Então nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui e damos início então ao estudo dessa noite, lembrando quem quiser e tiver em tratamento, colocar a aguinha aí para que a espiritualidade possa derramar o remédio necessário, o bálsamo para cada um. Então nós damos início ao estudo dessa noite dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, nossas ofensas, na medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes, Mestre, entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do mal e de todos os males, e que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bem, para essa noite, conversando com a Lorena ontem, a gente falando sobre um exemplo de caridade, sobre algumas coisas, eu resolvi então trazer para nós o assunto caridade, E aí então eu fui ao Livro dos Espíritos, no capítulo 11º, que é o capítulo de lei de justiça, de amor e caridade. Está na parte 3, do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Então, e também eu peguei uma explicação no livro Caminho, Verdade e Vida. Então vamos lá. Na pergunta 800, primeiro vamos pensar aqui o que vem a ser a palavra, vamos fazer um raciocínio, caridade, Caridade ela aparece várias vezes na Bíblia com algumas traduções. E ela aparece muito lá como ágape, ava, e a gente sabe então que a ágape é a mesma coisa que um sinônimo de amor, Então, caridade vem de carita, que vem de amor. Então, a gente poderia definir-se assim, caridade, amor, Então, quer dizer, caridade e amor ao próximo. Então, as duas teriam o mesmo significado. Então, caridade e amor ao próximo. Na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, olha bem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí Kardec traz um comentário, eu vou ler só uma partezinha para a gente estar raciocinando. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo
é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Então, vamos, já que a gente tem um pouquinho de conteúdo, né? Então, a caridade, ela que a gente está bem focado, então, assim, que ela não se resume apenas ao ato de colocar a mão no bolso e dar uma certa quantia, né? Ou ir a um mercado ou algum lugar comprar alguma coisa, alguns mantimentos e mandar entregar ou terceirizar essa atitude. Às vezes eu faço isso e peço alguém para fazer a entrega no meu lugar, né? Ou às vezes eu estou entrando no comércio, automaticamente eu enfio a mão no bolso e dou alguns trocados a uma pessoa que está ali. Atos muito mecânicos, né? Então, essa pergunta traz para nós o quê? Que nós devemos observar como nós fazemos e o que nós emanamos neste momento. Vamos lá. Vamos imaginar que nós somos aquele necessitado, aquele irmão nosso que perambula pelas ruas, que tem frio, tem fome e bate nas nossas portas ou vem até nós. Olha, já está errado, porque a gente espera ele vir, né? E aqui está dizendo que a caridade é um ato que a gente tem que pôr-se à frente, né? Não esperar ele vir. Mas vamos já imaginar assim que é o mais comum, ele chegar e pedir a gente. Como é se eu fosse esse necessitado de um alimento e viesse pedir, como eu gostaria de ser tratado, né? Além do que eu estou recebendo materialmente, o que eu gostaria de receber também? Porque esses irmãos que perambulam pelas ruas, essas pessoas, essas famílias que às vezes vêm com tantas dificuldades financeiras, de doenças, enfim, são irmãos nossos com o mesmo caminho, o mesmo propósito evolutivo. Estão aqui para evoluir da mesma forma que nós. A caminhada é diferente, mas o objetivo é o mesmo, é a evolução. Apenas os percursos que a gente percorre é que faz a diferença, né? Então, eu tenho que praticar e fazer esse ato de uma forma amorosa. É o que a caridade está falando, né? É o amor, é essa identificação. Sempre pensando assim, o que eu gostaria que fizesse se fosse eu. Como eu gostaria que me tratasse. Isso é ser empático, isso é ser benevolente, é se colocar naquela posição, né? Porque é muito fácil estar do lado de cá. Então, vamos ver, então. O que pensar, então, na pergunta 888, o que pensar da esmola? Porque a esmola, que ele fala aqui, Jesus, lá nos seus escritos, já falava que sobre essa esmola. Ela é necessária, é principal, mas ela tem que vir acompanhada do amor, né? A esmola é a caridade material, mas ela tem que vir agregada com a caridade moral.
Então a caridade só material é viável, alimenta a fome, mata o frio, a doença, tal, mas ela tem que vir agregada a ela a caridade moral. Então as pessoas falam assim, é mais fácil fazer caridade material e tal, ou senão, eu faço só caridade moral, mas o conjunto é necessário, porque aquele que precisa do material, ele precisa do aconchego, tá certo? Então, unir as duas coisas, unir essas duas atitudes. Então, o que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida de fracos sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Reprovais a esmola? Não. É a esmola que é reprovável, frequentemente é a maneira pela qual é feita. Então está falando, reprova a esmola? Não. O que é reprovado é a forma que você faz essa doação, né? Quer dizer, o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. Então, né, a verdadeira caridade, ela é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. É fazer com uma mão sem que a outra saiba, tá certo? Então vamos supor, a esmola não é reprovável. O que é reprovável é o meu ato quando dou essa esmola. Isso é reprovável. Isso aos olhos de Jesus faz sentido, porque sempre, quando está ali no óbolo da viúva, no Evangelho, que fala da caridade, capítulo 13, parece, lá, naquele momento que Jesus fala para os seus discípulos prestarem atenção naquela viúva que coloca ali apenas uma pequena moeda, enquanto outros fazem muitas doações no gasofilácio, o gasofilácio é aquele lugar de fazer doações nos templos, o óbolo é o valor que é ali colocado. Jesus analisa que, naquela época, uma viúva era uma pessoa desprovida, necessitada, que teria que ser amparada, porque ela não tem, no seu caso, o provedor do seu sustento. Então, observa que ela coloca ali uma moeda, quer dizer, do pouco que ela tem ou do nada que ela tem, ali ela deposita. Então, ela está dando do que ela o todo que ela tem, né? Ali ela está depositando a fé, a esperança de auxiliar alguém. Os outros, às vezes, colocam uma quantia maior, às vezes até com intenção de se promover, ou às vezes até para doar mesmo, para matar a fome de alguém, mas não coloca ali algum sentimento. Então, isso é interessante porque a gente observa que há uma diferença entre dar a esmola do que temos e dar daquilo que detemos. O que é que nós detemos? Os nossos bens materiais. Aquilo que, quando o meu espírito largar essa matéria, aqui vai ficar. Minha casa, minha roupa, meus bens materiais, algo nesse sentido. Isso eu detenho. Eu estou aqui apenas para administrar, né? Porque não é meu. O que é que eu tenho? A minha sabedoria, o meu amor para distribuir, a minha benevolência, as minhas virtudes, os meus sentimentos.
a minha hora para fazer aquilo, a minha disposição, a minha boa vontade, o meu magnetismo, sabe? Isso eu detenho. Isso eu tenho, não é que eu detenho, isso eu tenho, isso é meu. Quando o meu espírito largar essa matéria, vai comigo. Então, agora o que eu detenho é o que eu vou deixar aqui. São as moedas materiais. Essas vão ficar aqui. Então, existe essa diferença. O que é que eu estou doando? Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos de Jesus, mostra para nós o quê? Unir os dois é melhor. Porque eu dar só esmola não me torna uma pessoa caridosa, me torna uma pessoa generosa. Mas se eu unir os dois, o que eu tenho e o que eu detenho, eu me torno uma pessoa caridosa. Então, quando Jesus olha a viúva, ele olha com um olhar moral, a atitude dela como um espírito eterno em busca de evolução, aquele gesto moral daquela senhora, não o valor do que as pessoas detêm, né? Então, isso é a importância. Então, quando eu vou, por exemplo, as pessoas buscam a gente hoje, a gente sabe que está muito, às vezes as instituições estão muito sobrecarregadas, né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas vêm buscar a gente uma ajuda, é tanta burocracia, é triagem, retriagem, triagem da triagem, até que o auxílio chega, aquela pessoa não precisa mais. Porque já foi todo um desgaste para chegar à ajuda que a pessoa necessita. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar numa casa espírita interessante, que foi uma pessoa que me ensinou muito lá em Tuiutaba. Hoje ele já trabalha na parte espiritual desencarnado, e ele falava assim: minha filha, preocupa não, tudo dá certo, doa. Então as pessoas chegavam e aquilo ia, a gente falava, meu Deus, mas não vai dar. De repente chegava a doação e a gente dava, encerrava o dia, pensava, meu Deus do céu, e amanhã? Vinha de novo e ele dizia, quando você segura algo, ela não multiplica. Se ela não multiplica, ela não rende. Então é aquela história, a quem muito é dado, mais é dado. A quem muito, sabe assim? Essa mola tem que movimentar. Quanto mais você ajuda, mais você será ajudado, mais coisas, mais mantimentos vai chegar, e é o ciclo, né, do bem atraindo o bem. Então, a gente precisa muito estar atento a essas nossas atitudes. Às vezes a pessoa chega, né, e já está errado, tá vendo? A pessoa vem até nós, aqui já está falando que a gente tem que ir até a pessoa, Jesus está falando que a gente tem que antecipar, né? Mas procurar acolher da melhor forma possível. Olha, nesse momento, eu posso te auxiliar, vamos supor, eu tiro lá, me dou uma cesta, eu estou passando por uma necessidade, preciso de um remédio, dá algo ali e encaminha depois para a casa espírita, ou para a igreja, ou para um órgão da prefeitura, mas dá algum acolhimento para aquela pessoa naquela hora. Não deixa ela ir embora sem um pouquinho do que você detém e do que você tem. Então isso é muito interessante, porque não é fácil um espírito, um irmão chegar numa situação dessa. Então assim, tem uma história que o Simão conta, até foi isso que me trouxe até a esse estudo de hoje, sobre um ato, uma caridade mesmo que foi feita na instituição que ele trabalhava. Diz ele que chegou lá um rapaz num carro bem velho e tal, e ele era servente de pedreiro e naquele período estava passando por dificuldades, não estava tendo muito emprego, e era semana acho que Natal, parece que ele fala. E ele já encerrando o trabalho do centro, ele chega lá e pede que, pelo amor de Deus, né, se eles tinham uma cesta básica, algo para ele levar para casa, e que ele
o carrinho dele bem velho e tal, mas ele se propôs a deixar a chave do carro e o carro ali em troca de alguma coisa, para mantimentos para ele ir para casa, que depois ele ia repor. E assim ele buscava o carro, se ele não voltasse, que eles poderiam ficar com aquele carrinho velho dele. Mas o carro era um instrumento de trabalho, era tudo que ele tinha. Se ele vendesse o carro, ele não tinha condição de carregar as ferramentas dele, os instrumentos dele de trabalho. Então, quer dizer, a pessoa, naquele momento, ela estava necessitada. Não quer dizer que ele era um necessitado, mas ele estava necessitado. E ele explica que tinha prometido ao filho dele, os filhos chorando em casa com fome, e ele prometeu que ia ao mercado comprar algo para eles. Então, se eles pudessem ajudar ele para que ele chegasse com algum mantimento em casa, que ele tinha prometido ao filho que voltaria com alguma coisa, algum alimento. Então, o Simão conta que uma amiga, então, já ligou para outra, se movimentaram, aquela coisa rápida ali, que naquele momento não tinha lá na instituição, e ela chega no porta-mala do carro dela com uma cesta, né? Básica, com os mantimentos, que aqui a gente tem muito isso, né? Uma coisa assim que eu não gosto particularmente muito quando a gente embala e já entrega aquele pacote já com cara de cesta. Aquele pacote já tem um perfil que é particular, é meu, não estou criticando nem nada, é um ponto de vista meu. Então ela chega com aquilo lá e chega com um monte de sacolinha. Aí ele vai pegar, né? Alguém vai dar para ele, ela fala, não, peraí. Ela desmancha a cesta. Ela põe tudo em sacolinhas e entrega para ele. Fala para ele assim, você prometeu ao seu filho que você iria no mercado comprar alimentos. Então você vai chegar na sua casa com a compra do mercado. Para que seu filho, quando olhar para você, ver você chegar em casa, perceba que você foi realmente ao supermercado. É claro que não ficava com o carro dele, claro que ele foi embora com os mantimentos, com o carro e feliz. Olha, gente, a doação, um exemplo, então vamos analisar esse gesto. A doação foi realizada com benevolência, com indulgência, sem crítica, sem humilhar aquele servente, muito pelo contrário, porque olha a emoção dele, a integridade, vamos falar assim, até assim, como é melhor, né, ele chegar em casa como se tivesse ido realmente ao supermercado. O filho ia ver nele a segurança, a honestidade, quer dizer, meu pai, né? Então é todo um ciclo, entende? Então, se a gente analisar uma situação dessa, gente, olha, o cuidado e o zelo. Então, aí fica então as perguntas assim, quando nós fazemos um gesto desse, porque aí, nessa situação, completo, né? Uma situação assim, de muita gratidão aos nossos olhos, aos olhos de Deus e todos os envolvidos. Então, quando nós fazemos as nossas doações, a gente deve analisar o seguinte, o que temos de nós próprios para dar junto? O que é que eu posso colocar junto a essa doação minha? Não é pegar uma blusa minha, não. Mas que energia eu posso colocar ali? Porque às vezes numa doação dessa, eu magnetizo e coloco ali remédios, curas, né? Tanto para quem pede como para o outro. Então, que espécie de emoção eu estou passando nessa troca de dar? Porque eu estou recebendo também quando eu dou, né? Então, que reação eu estou provocando nessa pessoa? Não é? Que vibração eu estou espalhando quando eu estou fazendo esse gesto? Então, as pessoas às vezes ficam pensando assim, mas eu não vou dar, eu dou, a pessoa joga fora,
ela me pede, vamos supor, a pessoa pede um prato de comida na sua casa e você dá uns 5 quilos de arroz. Nossa, mas eu dei 5 quilos de arroz. Ele te pediu um prato de comida. Às vezes na casa dele não tem como ele fazer os 5 quilos de arroz. E se ele pedir um prato de comida, às vezes ele estava com fome ali, naquela hora. Entendeu? Então a gente tem muito isso. Ah, mas se eu der, ele vai comprar a droga? E aí? Ah, não dou, não vou ser conivente com isso. Mas às vezes viver na rua não é fácil. Às vezes as pessoas se drogam mesmo para aguentar a dor e a tortura da rua. Então, se ele vai consumir, aí é uma questão dele e ao mesmo tempo eu posso estar evitando ele assaltar alguém, machucar alguém para ter alguns trocados depois para suportar a dor da noite. Isso é só uma análise que a gente está fazendo, né, gente? Então, a gente critica muito, a gente não é indulgente com a imperfeição do outro. A gente tem o ato de ficar julgando o que está fazendo e o que a pessoa vai fazer com aquilo. O que ela vai fazer faz parte do caminhar dela. O importante é o que eu estou fazendo, né? Então, assim, é uma leitura que cabe muito para os dias de hoje, porque nessa pandemia nós estamos tendo também as casas espíritas, instituições fechadas, mas a mendigância, a dificuldade, a falta do pão aumentou demais nas casas, os números de desempregados. Então, por que não nos movimentar? Que seja individualmente, o que é que eu posso fazer? Não vamos esperar vir, né? A gente sabe que há um momento de reclusão, cada um na sua casa, mas há de encontrar um meio da gente fazer isso de uma forma cuidadosa, sem colocar as pessoas em risco, né? Então as famílias estão muito carentes hoje das nossas preces, das nossas vibrações. Enfim, nós estamos passando por tempos um pouco complicados, mas de muita oportunidade da gente exercitar o nosso amor, o nosso afeto, a nossa benevolência, né? Os nossos emanar e colocar os nossos melhores sentimentos. E essa leitura, então, ela deixa para nós esse grande, grande ensinamento, né? E essa parte que eu li do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Caridade e Amor ao Próximo, é de São Vicente de Paula, né? De Paulo, São Vicente de Paula. E para encerrar, então, esse nosso estudo, eu vou ler essa partezinha aqui ainda da pergunta 888. Amai-vos uns aos outros, é toda a lei. A lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, olha, gente, é muito pouco que a gente falou aqui, desculpa o meu jeito assim de falar, né? Mas vamos estar bem atentos, né, a isso aí. Nós não estamos assim podendo esse relacionamento tão próximo, mas ao mesmo tempo nós podemos sim auxiliar, porque nós temos muito, né? Nós temos muito tempo, muito amor, muito sentimento para dividir com as pessoas. Então não vamos preocupar tanto, eu não detenho a moeda, né? Eu não detenho um valor agora, mas eu tenho muitos valores que pode ser distribuído, né? Então nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui, agradeço muito mesmo, porque é um pouquinho do que eu posso fazer com o meu tempo, né? E eu aprendo muito, cada vez que eu leio, que eu estudo alguma coisa, eu estou aprendendo. E primeiro passa por mim esses aprendizados. Então vou convidar a todos para que a gente possa elevar os nossos pensamentos a Deus,
a Jesus, para que as nossas preces, a nossa vibração de amor, possa chegar a todos os necessitados. Que nós possamos, neste momento, movimentar dentro de nós o que de melhor nós temos. O melhor, com muita vontade, com muita fé. E que possa, então, Jesus chegar até os lares de todos os nossos entes queridos, todos os nossos irmãos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Tudo aquilo que as pessoas estejam necessitando. O remédio da matéria, do perispírito, do espírito, a paz e o amor. E que os nossos irmãos que perambulam pelas ruas também possam, principalmente eles, possam estar recebendo neste momento tudo o que eles necessitam. Mestre amado Jesus, nós agradecemos esses minutos reunidos em Teu santo nome e dizemos ao Senhor muito obrigado por tudo que temos passado e temos tido oportunidade de vivenciar aqui como espíritos encarnados. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Boa noite a todos.